Fala, senhores, tudo bem? Professor Wesley, professor de História, e hoje, para auxiliar os senhores, estaremos dando continuidade à nossa matéria com montagem da colonização. Ou seja, nós temos que entrar agora dentro daquele eixo de tempo e espaço novamente. E para isso, nós temos que mencionar de quando a quando vai esse período. A colônia, segundo o edital dos senhores, vai de 1530 a 1808. Aí você vai questionar: mas professor, eu já vi em outro livro, em outro local, que diz que foi em 1815. Sim, a história ela não é exata, elas são correntes historiográficas. Para isso, temos que seguir sempre o edital. E o edital dos senhores, o livro lá, o global, diz que 1808, com a chegada da família real, que nós vamos ver isso à frente, o Brasil deixa de ser colônia no status social e político. Porém, em 1815, quando o Brasil é elevado a reino, ele deixa de ser colônia de fato na questão jurídica. Então, uma questão de interpretação, beleza? Período colonial, de 1580 a 1808. O edital fala isso, passa a ser sempre correto o edital, tá? Seguindo, nós vimos que a expansão ocorreu, o Brasil foi descoberto a partir de 1500, foi descoberto, e a partir daí começou um processo de organização desse território. Ah, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. O Brasil, senhores, está escrito no edital, descoberto, então é descoberto, beleza? Ah, na minha concepção está sendo invadido até hoje, beleza, deixa para a sua concepção. O interesse é buscar a farda, beleza? Se está escrito lá 1500 descoberto, então é descoberto, tranquilo? A partir desse momento nós vimos a pré-colônia, que é um período muito curto, de 1500 a 1530, onde pouca coisa se tem descrita sobre esse período. E aí nós vamos adentrar então ao período da colonização, a partir de 1530. O soberano, Dom João III. Não podemos confundir o descobridor com o colonizador, são reis diferentes, beleza? E aí nós temos um nome-chave aí, para começar o processo de colonização desse Brasil. Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza vai ser a expedição que vai vir para cá com o objetivo de povoar, ou seja, transformar e ocupar essa colônia, já que nos períodos anteriores, da pré, ou seja, antes da colônia, o objetivo aqui era mais comercial, como nós vimos em aulas anteriores. Martim Afonso de Souza vai ser o personagem que vai criar a primeira vila, alguns lugares de cidade, mas o correto é dizer vila. São Vicente, 1532. 1532, Martim Afonso de Souza vai criar a Vila de São Vicente. E também uma coisa importante, que ele sinaliza a primeira criação do primeiro engenho do Brasil, o engenho do governador. Opa, engenho, açúcar, significa o quê? Há uma solicitação de uma necessidade de busca de um novo produto. Tranquilo? Ao Brasil, e agora nós vamos adentrar dentro do processo do açúcar. Martim Afonso de Souza cria São Vicente em 32 e ele vai receber uma ordenança do rei Dom João III para criar as então conhecidas capitanias hereditárias. Senhores, as capitanias hereditárias não é novidade para a monarquia, e sim novidade para o território brasileiro, a colônia brasileira, porque esse sistema de capitania ele já tinha sido aplicado lá naquelas ilhas, aqueles arquipélagos, Açores, Ilha da Madeira, beleza? Lá nos entrepostos, onde ficava a movimentação para a navegação do périplo africano, como nós vimos lá nas grandes expedições. E ao criar as capitanias hereditárias, vai ser montado um processo de divisão territorial nesse Brasil. Essas capitanias, elas vão ser destinadas a uma média pequena nobreza portuguesa através de merecimento, trocas que foram feitas com a coroa, e a coroa vai então ceder terras nesse novo mundo para esses fidalgos. Essas terras vão sinalizar que o Brasil vai estar aplicando o conhecido sistema de plantation.
sistema de plantation é um modo de produção que vai ser aplicado na América, no continente americano, exclusivamente também aqui nesse território brasileiro. E qual é a ideia? Qual é o bizu? Professor, o que é esse negócio de sistema de plantation? Existe um macete que nós vamos fazer para memorizar o sistema de plantation, que é o conhecido Leme. Leme vai ser o bizu, a sigla, para nunca mais esquecer o sistema de plantation. Modo que vai ser aplicado aqui na América para a produção. O L, latifúndio. Latifúndio, ou seja, grande quantidade de terra para um único dono. É escravocrata, exclusivamente a mão de obra a ser aplicada aqui, mão de obra escrava. M, monocultor. Nós vamos ter uma questão de aplicar sempre a produção de um único produto como o mais importante. E aí o Brasil, na pegadinha clássica de prova, período por período vai ter um produto como ele sendo o principal, único, açúcar, ouro, café, açúcar, volta. E o E é o de exportação, ou seja, sinaliza para a gente que esta colônia é uma colônia de exploração. Produziu, manda embora. Beleza? Leme, memoriza que isso é bizu. Em várias questões vão te empurrar para dentro do leme, do sistema de plantation. Inclusive a capitania hereditária. Ela começa através de uma divisão de 14 faixas de terra, sendo uma subdividida aqui embaixo em São Vicente, que vai dar um total de 15. Latifúndio, grande quantidade de terra para um único proprietário. Quem é esse proprietário? Aquela pequena nobreza, por mercê, vem para cá, ganhar o direito de explorar, de produzir, vão ser chamados de donatários. Os donos, donatários. E os donatários que vão receber o direito dessa terra através da carta de doação, documento que justifica e legaliza a posse sobre esse território, sobre esse latifúndio chamado de capitania hereditária, ou seja, passa de pai para filho, hereditário, não pode ser vendido, beleza? Esses donatários, eles também vão ter direitos e deveres, que vão estar sinalizados nas cartas forais, aonde vai estar sinalizado o quanto se deve pagar, o quanto se deve aplicar, o quanto se deve contribuir, extrair. Cartas forais. É nas cartas forais que também aparece a primeira sinalização do modo comercial que vai estar sendo aplicado na colônia entre metrópole e colônia. Cuidado, porque na prova do ano passado caiu a seguinte: qual era o modo comercial aplicado entre a pré-colônia e a metrópole? Aí é o escambo, beleza? Aqui nós estamos falando das forais, direitos e deveres, que sinaliza e amarra o famoso pacto colonial. Isso vai dar treta demais, ainda mais com a Inglaterra interferindo a partir depois da União Ibérica, vários favorecimentos, vários acordos. A gente vai ver isso nas aulas seguintes, beleza? Seis Marias eram grandes extensões de terra dentro das capitanias que eram entregues a terceiros para que os mesmos produzissem, pagassem sua carga tributária aos donatários e os donatários repassassem a coroa. Tranquilo? Até aí está fluindo. O problema é o seguinte, senhores: não vai dar certo essa questão de divisão de capitanias. Por quê? A distância, só para vocês terem noção, dependendo do ano, do dia do ano, do mês do ano, a travessia demorava de 60 a 90 dias. Um donatário com o outro não se entendia, não tinha para quem reclamar, não tinha para quem agradecer. Aqui dentro era desorganizado, as leis não eram aplicadas para todos. Então, se você fizesse uma reclamação, 90 dias, mais 90 dias para voltar, ou se mataram ou se resolveram, mas a organização administrativa precária, ela era muito polarizada. Vai ser então que o soberano, o rei Dom João III, vai aplicar no Brasil o governo geral, os governos gerais, no caso. Esses governos gerais também não é novidade para o Brasil. Esse governo geral já tinha sido aplicado também nas ilhas,
lá dos arquipélagos, e vai ser uma novidade para a colônia brasileira. Vem para cá o primeiro governador, Tomé de Souza, de 1549 a 1553. Lembrando que o rei, o soberano, a metrópole, ela tem um conhecimento sobre a aplicação daqueles seus vassalos, da Idade Média, né? Onde, lá naquele famoso livro O Príncipe de Maquiavel, eles sinalizam bem claro, nunca deixar um subalterno seu por muito tempo em um território, pois acaba pegando gosto e aí ele ganha posse. Então, Tomé de Souza, ele vai ter uma característica muito importante, ele vai centralizar a organização administrativa na capitania de Salvador da Bahia, onde ele vai fundar então a primeira capital e também a primeira cidade de Salvador. Além disso, ele vai trazer para cá uma sinalização muito importante, a força da Igreja Católica. Ele vai fundar aqui o primeiro bispado do Brasil e vai trazer para cá um bispo, Pero Fernandes Sardinha, o bispo Sardinha, o qual vai se localizar no bispado de Salvador. Entendeu? Ele vai incentivar a catequese, é uma sinalização bem clara, quando ele traz a igreja para cá, ele incentiva a catequese. Falou de incentivar a catequese, nós estamos falando de adomesticar o índio, porque o índio, ele não pode ser escravizado. Ah, então ele não vai ser escravizado? Ele não pode. Isso não quer dizer que ele não vai ser escravizado. Há momentos aqui da história que a gente vai ver que a coroa vai até incentivar o resgate, a guerra justa, mas isso daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, Tomé de Souza funda a primeira capital, centraliza, e aqui ele vai criar cargos e serviços para auxiliar nessa administração. Primeiro, capitão-mor. Capitão-mor é aquela pessoa responsável pela segurança da província. Capitão da costa, responsável pela segurança marítima, da costa marítima da capitania. Ouvidor-mor, aquele que escuta, ouve, justiça. Provedor-mor, o provedor, você pode às vezes encontrar no teu edital assim, ó, responsável pelas fazendas. Quando você ouvir fazenda, nós estamos falando aí de finanças hoje. Ministro da Fazenda do Brasil, ele cuida das fazendas do Brasil? Não, ele cuida das finanças. Então, responsável pelas fazendas, pelas finanças, beleza? E tem um que a galera tende a esquecer muito, que são os alcaides. Os alcaides são aqueles responsáveis pela segurança local, beleza? Então, Tomé de Souza. Até que Duarte da Costa é enviado para dar continuidade ao processo de organização desse Brasil. É no governo de Duarte da Costa que nós vamos ver que o Brasil vai ser invadido pela primeira vez, oficialmente, né? Várias tentativas já tinham ocorrido, mas nós vamos ver que em 1555 a França vai invadir o Brasil. Nós vamos ver isso com mais calma num próximo momento. Mas o que chama a atenção do governo Duarte da Costa é que ele vai fundar um colégio, o Colégio Jesuíta de São Paulo, da onde vai surgir, né, a poderosa cidade de São Paulo. Tem um livro muito bom chamado No Pátio da Escola, no Pátio do Colégio, da onde vai sinalizar toda essa construção. São Paulo hoje ele fica disputando com a cidade do México, uma cidade mais rica da América Latina. Estamos falando de uma cidade, não de um estado. E no governo de Duarte da Costa vai sinalizar essa fraqueza por esse fato de ele permitir a invasão dos franceses da Baía da Guanabara. Uma outra coisa que chama atenção também é o comportamento da família de Duarte da Costa. O seu irmão vai ter comportamentos não aceitáveis para a época. Alguns historiadores falam diversas formas de comportamento, mas não difere, porque o edital não especifica, fala comportamentos não conservadores, aonde Salvador vai ficar dividido, um lado apoiando o bispo, que vai ser o que vai questionar, o bispo Sardinha, e o outro lado apoiando o governador geral. Vai ser nesse momento que a coroa vai chamar um dos dois para prestar esclarecimento. Lógico, Brasil, né? Quem vai ser chamado? O bispo. Só que o bispo, quando se desloca, indo de Salvador para a metrópole, a Europa, a sua embarcação vai naufragar. Coisas estranhas acontecem no Brasil, né?
o bispo vai naufragar e vai naufragar em frente à capitania de Alagoas. Aqueles que sobreviveram conseguiram nadar, foram até a praia, mas encontraram os índios antropofágicos. O que é isso? Índio antropofágico é aquele índio que devora carne humana. Ah, então ele é o canibal? Não, são nomenclaturas totalmente diferentes. O canibal é o animal, por questão de necessidade física ou fisiológica, ele come o outro animal da sua mesma espécie. Já o antropofágico é por questões espiritualizadas, religiosas, sociólogas, diferente disso. Beleza? Então Duarte da Costa vai ser substituído Mendes Sá. Mendes Sá vem para cá com o objetivo de expulsar os franceses da Baía da Guanabara. Vai conseguir, mas isso com bastante tiro, porrada e bomba. Não vai ser fácil. Mendes Sá, ele vai se deslocar de Salvador até a capitania do Rio de Janeiro para tentar, então, tirar os franceses da Baía da Guanabara, ou qual, nesse trajeto, ele perde seu filho, que vai lutar contra os índios Tulu, aqui da província do Espírito Santo, onde o filho vai ser devorado. E aí quem assume vai ser o seu infante sobrinho Estácio de Sá. Cuidado para não confundir, porque são pessoas totalmente diferentes. Mendes Sá, 01. Sobrinho, infante, é um homem de frente, mas não é o líder, beleza? Porém, por que eu estou chamando essa intenção? Porque é no governo do Mendes Sá que é fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E quem funda a cidade é o seu sobrinho Estácio de Sá. Por que isso? Caiu na prova de vocês em 17, quem foi que lançou o Plano Real, um plano econômico no Brasil? Aí a galera foi lá, Fernando Henrique Cardoso, FHC, negativo. Fernando Henrique é quem criou, claro, com a ajuda de muita gente aí da área econômica, mas criou. Quem lançou foi o 01, que foi o presidente da época, Itamar Franco, que era o presidente que vai substituir após o impeachment Collor. Treta forte, mas a gente vai ver isso lá no final. Beleza? De novo, é no governo de Mendes Sá, funda-se a cidade do Rio de Janeiro. Mas quem funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é o seu sobrinho Estácio de Sá. Estácio de Sá, infelizmente, vai ser o primeiro carioca a morrer de bala perdida. Acredita, na frente de um morro, ele vai tomar uma flechada no olho e 2 dias depois ele não, lógico, não vai aguentar e vai morrer. Mas foi o irmão fundou e foi dele. Beleza? 1558 a 1572. Muito importante gravar. Um bisuzaço. O governo geral, ele foi criado em 1548, em 48, mas ele é aplicado no Brasil em 49. Se te perguntar quando foi criada a ordenância do governo geral para a colônia brasileira, 48. Aplicado, interpretação, pelo amor de Deus, 49. Mesma coisa para as capitanias gerais. As capitanias gerais foram criadas em 32, mas vão ser aplicadas em 34. Não vale cair em pegadinha boba de interpretação de português. Aí é 2 tapas na cara com força. Beleza? Agora, finalizando, vamos entender quem são esses personagens dessa elite que vai dar consequência a esse governo geral. Porque esse governo geral, ele vai estruturar a montagem de núcleos políticos. E aí nós vamos ter as câmaras municipais. Câmara municipal, senhores. Quem pode fazer parte das câmaras municipais? Os homens bons. Quem são esses homens bons? Aquele bom maneirinho, tranquilo? Negativo. Homem bom aqui nesse período, proprietário de terra e senhores de escravos. Faz parte desse processo? Lembrando, esse Brasil é patriarcal. O homem está à frente, o homem decide e aqui só vamos ter a participação de homens. Beleza? Finalizando então, nosso conteúdo da montagem da colônia. Espero que os senhores aprofundem. Isso aqui é apenas uma apresentação. Pratiquem, senhores. Exercício, muito exercício. Sou o professor Wesley. Prazer, aprofundem, estudem e vai dar tudo certo.